Bom, gente, então, boa noite a todos. Hoje eu vou discutir um pouquinho de um tema que eu gosto muito, que é gestante crítica, né, e o atendimento dessa gestante no setor de terapia intensiva. Eu vou tentar ser o mais concisa possível, que é um tema que eu gosto muito, e para vocês terem uma noção, essa é uma aula que eu também dou na pós de 2h30 de conversa. Então, eu vou tentar falar os tópicos mais importantes, tá bom? Bom, sobre, então, a epidemiologia dessa paciente nas UTIs brasileiras, tá? Esses dados aqui são do Ministério, tá? E o que a gente tem, graças a Deus, elas são um total de 2% das causas de internação de admissão de UTI, né? Ou seja, a maioria das gestações cursam sem necessidade de internação em UTI, tá? E quando elas precisam internar na UTI, também um bom dado é que a mortalidade dessas pacientes, ela é baixa, tá? A gente não pode esquecer que mortalidade materna é um marcador, né, muito importante de saúde, né, de saúde pública. Então, eu sempre falo, tá? Isso é uma coisa que a gente sempre discute, e eu já vi muitas discussões assim, eu tenho um paciente no choque, com droga vasoativa, entubado, e eu tenho uma gestante. Quem que é minha prioridade na UTI? Gestante. A gestante vai ser sempre uma prioridade 1 de UTI, ou 2 de UTI, tá? Eu falo, não é para uma gestante morrer no intercurso da sua gestação, tá? Então, ela vai ser sempre prioridade 1 em UTI, tá? E quando a gente fala de motivos pelas quais elas vão para a UTI, nós vamos ter diversos, tá? Mas os mais frequentes são as doenças hipertensivas gestacionais, tá? As síndromes hemorrágicas, sepse, miocardiopatia periparto, tá? Complicações relacionadas a aborto, e entre as outras, eu posso elucidar milhares, como, por exemplo, doenças de bases que são descompensadas durante a gestação, como, por exemplo, asma, como, por exemplo, cetoacidose diabética. E é muito interessante a gente pensar que está tendo uma tendência de aumento dessas gestantes na UTI. Por quê? Por 2 motivos, tá? No nosso serviço de saúde, o que a gente nota muito, quando a gente vai avaliar a idade dessas gestantes, a gente vai ver que são sempre gestantes o quê? Mais novas, extremos de idade. E agora a gente está começando a aparecer uma tendência no SUS, que já é uma tendência muito forte no hospital particular, do quê? De gestantes, né, antiga gestante idosa, depois os meus internos me corrigem, tem um termo novo para isso que eu esqueci, tá? Mas são gestantes acima de 35 anos, tá? Que também tem mais complicações. Por quê? As que mais complicam são realmente os extremos de idade, tá bom? Eu gosto de trazer esse trabalho, que é um trabalho de 2016, do Recife. Por que eu gosto de trazer? Porque eu montei materna lá, que levantou os principais causas do paciente em UTI. Então, realmente, as causas são essas que eu acabei de dizer, e quando elas vão para a UTI, elas precisam do quê? Então, o que a gente percebe? O que mais elas precisam, em primeiro lugar, é transfusão de sangue, tá? Transfusão de hemocomponente, tá? Em segundo lugar, catéter venoso central, uso de droga vasoativa, tá? E uma taxa menor vai precisar de ventilação mecânica e uma taxa menor ainda de hemodiálise, tá? Obviamente, se a gente for pensar tanto na epidemia de H1N1, quanto na pandemia agora, na segunda onda do Covid-19, e for estudar esse subgrupo, nós percebemos que as gestantes foram mais acometidas, né, e a grande maioria delas precisou de droga vasoativa, ventilação mecânica, tá, e quase nenhuma delas precisou de hemodiálise, tá bom? E quando a gente fala de causas, gente, então eu acho que é bem importante falar para vocês que, assim, eu vou ter as causas obstétricas e não obstétricas. As obstétricas, geralmente, vão ser pré-eclâmpsia, e toda mulher, isso é muito importante, tá? No nosso serviço, sulfatação é igual vigilância em terapia intensiva, tá? A gente vai ter casos de síndrome HELP, choque hipovolêmico, descolamento prematuro e CIVD, são as principais causas relacionadas obstétricas, tá bom? Quando a gente fala de embolia pulmonar,
tá? Pensando no estado protrombótico dessas pacientes. E as novas obstétricas, a gente pode ter choque séptico, quando a gente fala de gestação em primeiro trimestre e levando essas pacientes para a UTI, a gente percebe que o que leva muito mesmo são choques sépticos, de foco principalmente urinário, tá? Síndrome do desconforto respiratório, que nós vimos agora na pandemia, estado de mal epilético, trauma, como nós já atendemos do NIBOI, e as recuperações pós-anestésicas ou de gestantes de alto risco cirúrgicos que precisam fazer um pré-operatório, um pós-operatório imediato sob vigilância contínua, tá bom? Assim, gente, obviamente que eu gostaria de falar de toda a mudança materna, mas agora eu vou me focar nas mudanças maternas que têm um impacto direto na nossa ação à beira do leito. E quais são elas, tá? Eu brinco que a gestante é uma grandiosa séptica. Por que eu falo que é isso? Porque o quê? Ela tem diminuição de resistência vascular periférica, ela fica vasodilatada, ela aumenta a frequência cardíaca, ela tem uma queda da pressão arterial ao longo da gestação. Obviamente, se ela não tiver patologias de doença específica gestacional, tá? E tenta aumentar o débito cardíaco. Então, o que acontece? Muitas vezes, quando elas têm diagnósticos de sepse, geralmente esse diagnóstico de sepse é tardio. E nesse ponto, que eu vou comentar mais adiante, como é importante você ter o Quick SOFA para gestante como triador de sepse e não CIRS, porque elas têm todos os critérios de CIRS. Do ponto de vista hematológico, isso é muito importante, ela tem um aumento globular, mas ela tem um aumento plasmático, tá? Então ela acaba tendo uma anemia um pouco mais dilucional. Então, em qualquer questão de choque, a sua oferta de oxigenação ela é prejudicada por essa hemodiluição, tá? E aqui vai um ponto extremamente importante que eu quero retomar e que foi um ponto de alerta contínuo durante a pandemia do Covid-19 que nós visualizamos. Nós temos que lembrar que uma gestante ela vai sempre ter alterações respiratórias muito importantes, o que se transforma essa gestante sempre numa via aérea difícil. Por quê? Porque geralmente ela vai ter o quê? Restrição abdominal, isso é mais proeminente no segundo a terceiro trimestre, tá? Ela tem aumento do estímulo respiratório, com aumento da frequência respiratória, então em caso de insuficiência respiratória aguda, a deteriorização ela é mais rápida, e ela lava CO2 de uma maneira maior, tá? Você tem diminuição de volume residual, e você tem imbebição gravídica de toda a via aérea. Então é uma via aérea edemaciada, tá? Então, eu acho que esse ponto é um ponto muito importante, tá? Por quê? Porque é o seguinte, o que acaba acontecendo? O diafragma eleva 4 centímetros no terceiro trimestre, até 2 centímetros no segundo trimestre, tá? Você tem o quê? A circunferência torácica, ela aumenta, então você tem restrição de baixo e restrição circunferencial, tá? Você tem um aumento do consumo de oxigênio do que fetal. Então, a entrega de oxigênio, ela é diferente. Então, a demanda de níveis de saturação são maiores nessa mãe, tá? Então, aquilo que a gente tem na nossa passagem de plantão, a meta de saturação de 88 a 92, tá? Ou de 92 a 94, ela é diferente para a gestante, porque eu tenho que ter uma tensão de oxigênio muito maior, porque eu tenho que garantir a oferta de oxigênio tanto para os tecidos maternos em casos de choque, como também para o feto, tá? E não podemos esquecer, tá? A imbebição gravídica com congestão de toda a via aérea. E nesse ponto, eu trago para vocês o quê? O que a Sociedade de Anestesiologia fala. A intubação de qualquer gestante é considerada uma via aérea difícil. E, além disso, tem um segundo fator, tá? O esfíncter esofágico inferior da gestante fica incompetente. Por isso que elas ficam, tem tanto refluxo e esses sintomas gravídicos que vão piorando. E o que acontece? Então, ela tem uma maior facilidade de broncoaspiração. Então, o que nós temos? Nós temos uma pré-oxigenação que tem que ser melhor, mais duradoura, tá? Com uma meta de saturação para essa mãe maior do que 94. Nós temos uma imbibição gravídica da via aérea. Essa imbibição gravídica faz com que a gente tenha que intubar com tubos um pouco menores. Então, se eu fosse optar por 8, 7,5, se fosse 7,5, 7, daí eu vou fazer uma pausa aqui. Obviamente que eu vou pensar nisso para mães que eu vou pensar que essa intubação vai ser de curta permanência, tá? Acabou que no Covid a gente teve que comprar o quê? Intubações com tubos um pouco maiores, porque eram intubações que a gente sabia que seriam prolongadas e que teriam dificuldades de resistência com tubos menores. Mas é algo que a gente tem que se lembrar, tá bom? E a Sociedade de Anestesiologia traz isso pra gente.
A taxa de intubação mal sucedida em pacientes grávidas é de 8 a 10 vezes maior. Então, se vocês têm uma gestante, isso é uma via aérea difícil. Se é uma via aérea difícil, a gente tem que se respaldar para isso, com uma pré-oxigenação adequada, com um posicionamento ideal, com coxins, tá? E com uso de bloqueador neuromuscular para evitar broncoaspiração e manobra de Selick, tá? Então, isso é muito importante. O que eu costumo fazer também, que eu acho que é uma coisa que eu estou colocando mais na minha prática, essas pacientes, é o quê? Ultrassom gástrico, para ver se tem resíduo ou não. Se tiver, eu prefiro passar uma sonda nasogástrica anterior à intubação, porque vai ser mais difícil e se broncoaspirar, o dano é maior, tá bom? Em relação à sedação e droga vasoativa, tá, gente? É muito interessante quando a gente fala de gestante, porque tudo que você vai estudar nelas é tudo classe C, ou seja, a gente vai ter que ponderar risco-benefício. Tem algumas drogas que são classe D, tá? Que realmente nós não podemos usar, tá? Mas, assim, o que a gente tem? Então, eu já ouvi aí nos corredores da vida o seguinte: mas eu vou dar noradrenalina para uma paciente gestante, não vai fazer vasoconstrição placentária? Opa, mas aí, como é que eu protejo o bebê? Já tem estudos claros que demonstram que o choque é mais deletério ao feto do que o uso de droga vasoativa, em que você vai fazer o quê? Você vai retomar a macrocirculação dessa paciente, tá? Então, a noradrenalina é uma droga que é segura dentro da que nós optamos. Dopamina não é uma droga segura, tá? Em relação ao protocolo de parada cardiorrespiratória, que eu não estou aqui para falar especificamente da gestação, mas se nós tivermos TV, FV em gestante, o protocolo não usa amiodarona e usa lidocaína. Por quê? Porque a amiodarona dá hipotireoidismo agudo fetal. Então, geralmente a gente tenta controlar essas arritmias com lidocaína, sendo mais seguro para o feto. Uma outra coisa que eu quero discutir com vocês, que é extremamente importante e que eu vi muita confusão e muito estresse por parte das equipes assistentes durante a pandemia. E aí, Carol, tá grávida, tá entubada, tem que resolver. Isso é extremamente importante. Se tiver alguma GO aqui junto comigo, queira falar, gente, a ginecologia obstetrícia, ela só vai resolver se o feto for viável, tá? E o feto, ele é viável, logicamente, aquela coisa, acima de 500 gramas, ok. Qual é a expertise da neonatologia do serviço? Então, não sei se eu estou, salvo engano, se eu estou falando certo, mas nós temos experiências na nossa UTI neonato do Imiboimirim com sobrevivência de fetos acima de 29 semanas, tá? Abaixo disso, a gente não consegue manter a viabilidade desse feto. Se a gente for comparar com Einstein, é de 26 semanas, então que é um prematuro extremo, tá bom? Então, por que eu estou falando isso? Se eu estou com uma gestante em primeiro trimestre, tá? Então, e com feto menor do que 24 semanas, conduta da ginecologia e obstetrícia expectante. Por quê? Porque se a mãe está em uma causa grave de internação dentro da UTI, a prioridade sempre vai ser a materna. Então, a GO vai ter a seguinte conduta: nós, intensivistas, vamos tentar tomar condutas com medicações, sedação e ventilação para proteger os dois, mas o nosso foco sempre vai ser o materno, e essa criança pode ser que dê certo, que ela consiga manter o seu curso gestacional, ou ela tenha o quê? Um aborto. E nesse momento, o aborto, se entrou em intercurso de aborto, aí sim a ginecologia obstetrícia vai intervir para a retirada desse feto, ok? Então isso é muito importante. Completamente diferente do que de gestantes de terceiro trimestre, tá bom? Por quê? Porque no terceiro trimestre eu já tenho o quê? Uma vitalidade fetal, e isso pode atrapalhar a minha fisiologia materna. Então, mães que têm fetos de 30, 32, a decisão é resolução de gestação. Entre 30 e 32 é um espaço nebuloso que a gente vai ter que trocar entre o quê? Custo-benefício materno-fetal e fisiológico da mãe, para a gente resolver em equipe junto com a ginecologia obstetrícia. Então, o intensivista, sim, vai ter que ponderar, por exemplo, com 32 semanas, maturidade fetal, faz o corticoide e vamos resolver essa gestação, vamos descomprimir esse tórax, já que a doença, por exemplo, é a síndrome do desconforto respiratório. Então, isso é muito importante de ser posto para vocês, porque muitas vezes assim, é 25 semanas, a GO não vai fazer nada? Não, a GO vai observar, tá bom?
e a gente vai, o que faz parte do exame da ginecologia obstetrícia nessa área nebulosa de 24 até 30 semanas, que são 6 semanas, o que a gente vai ter? Avaliação de vitalidade fetal, avaliação de restrição fetal, e só, porque esse intercurso, as duas coisas podem acontecer, ou o feto se mantém, ou ele vira um aborto. Então, isso é muito importante, tá? Para a gente trabalhar junto com a equipe de ginecologia obstetrícia, tá? Em relação à sedação, eu gostaria de comentar, eu vou comentar no caso final que nós tivemos na pandemia, tá? Assim, ó, dentre as drogas que nós usamos, o midazolam e o midazolam dá muita bradicardia fetal, tá? Precedex foi uma experiência nova que eu queria compartilhar com vocês. Vocês sabem que eu faço point of care, então eu acompanhava a vitalidade fetal das gestantes diariamente na UTI. Que foi muito impressionante. A gente sabe que midazolam dá bradicardia fetal e Precedex foi utilizado, mas é importante ressaltar que o Precedex tem uma permeabilidade ali placentária maior, que a bradicardia fetal era muito mais acentuada. Então, para nós, evitar Precedex em gestante. Carol, e puérpera? Puérpera, a gente vai conversar. Mas, assim, em gestante, é impressionante como o movimento fetal reduz na introdução do Precedex, tá? E como como o batimento cardíaco fetal também se reduz. Carol, então o que é seguro usar em gestante? Se for para escolher duas drogas, eu deixaria o quê? Propofol e ketamina, tá? Por quê? Fentanil também dá bradicardia fetal, tá? Ai, Carol, a gente vai ter que ponderar tudo isso, gente. 24 semanas, quem que é minha prioridade? É a mãe. Se a minha prioridade é a mãe e eu só tenho isso para usar, ok, eu vou usar. Nós estamos num serviço que nós, graças, né, à boa gestão, nós temos todos os tipos farmacológicos, né? E por que eu deixo ketamina e propofol, né? Porque a ketamina em dose baixa, de 0,2 a 0,3, ela tem o quê? Efeito analgésico. E ela mantém o quê? Frequência cardíaca e pressão arterial materna adequada. Então, ela vai manter uma perfusão placentária adequada. Então, mensagens desse slide para vocês. Vamos ter que sedar? Vamos. Que droga eu vou escolher? Preferencialmente propofol e ketamina, para a gente ter uma sedanalgesia adequada de proteção materna e fetal. Não tenho, sempre lembrar que midazolam e fentanil, bradicardia fetal importante, com diminuição de movimentação fetal. Se é o que eu tenho para usar, a gente vai ter que ponderar risco-benefício. Tenho que usar droga vasoativa. Que droga? Noradrenalina. Não é interessante reposições volêmicas muito altas em gestantes. Elas são mal distribuídas. Então, assim, manter a PAM acima de 65 sempre e não tolerar hipotensão permissiva, só se for no caso de hemorragia, enquanto eu resolvo essa hemorragia, tá? Noradrenalina como droga de primeira escolha. E se eu tiver uma arritmia em parada cardiorrespiratória, ou se eu tiver uma FV ou uma TV não sustentada, optar por lidocaína no lugar da mildarona pelo problema de hipotiroidismo fetal. E nesse ponto da mildarona, eu acho importante colocar também o seguinte: mães cardiopatas fizeram arritmias, resolução de gestação. Carol, posso usar mildarona? Pode. Carol, posso tirar o leite e mandar para o lactário? Não posso. Então, isso é muito importante. Se a sua decisão foi numa situação puerperal, uso de amildarona, esse uso tem que ser utilizado, porém, a mãe ou tira o leite e dispensa, se for curto período, tá? Mas se você for precisar usar amildarona como manutenção dessa mãe, realmente vai ter que ser ou inibição de lactação e esse leite não pode ser dado para criança, ok? Tá bom? Eu vou falar um pincelamento rápido de síndromes sépticas, tá? A síndrome séptica na gestante, ela é definida como uma infecção durante a gestação, durante o parto, pós-parto ou pós-aborto, tá? Obviamente que eu acho que isso me dá uma tranquilidade maior. Quando a gente falava de sepse e CIRS, as coisas se confundiam na gestante, então sai a CIRS, né, do critério de sepse, e vem o Quick-SOFA. O Quick-SOFA, ele tem uma sensibilidade maior na gestante. E a gente vai seguir os mesmos protocolos, acompanhando o SOFA materno dessa mãe. Só que temos que lembrar o quê? Na gestante de primeiro e segundo trimestre, o foco principal é a urogenital, tá bom? E é muito importante, é muito interessante lembrar que pielonefrites são a principal causa de síndrome do desconforto respiratório secundário em gestantes,
tá? Então, nós tivemos alguns casos. Elas fazem um processo inflamatório em que podem, sim, se apresentar com síndrome de desconforto respiratório secundária à infecção bacteriana. Sempre lembrar que essa gestante vai ter infecções polimicrobianas, tá bom? Então, a gente tem que ter uma cobertura maior de antibiótico-terapia para gram-positivo, gram-negativo e anaeróbio. Ponto importante e pausa para falar sobre aborto. Aborto em clínicas, infelizmente, clandestinas ou tentativa de abortos domiciliares, tá? A gente não pode esquecer desses dois agentes, Clostridium perfringens e Bacteroides species. Esses dois anaeróbios são os principais causadores de choque séptico em tentativas de aborto. Então, e eles são extremamente agressivos, com choques sépticos muito rápidos, tá? E com um prognóstico ruim. Então, sempre lembrar, é uma possibilidade de aborto, então sempre cobrir muito bem anaeróbio, ok? Tá? Aqui é importante, tá? Se você tiver com essa paciente em gestação no segundo trimestre e você está na sala de emergência, tá? O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que sempre colocar elas em DLE, tá? Que estão do decúbito lateral esquerdo. Por quê? Para fazer a reposição volêmica e liberar a veia cava inferior para essa reposição, tá bom? Então, e responder e ver se ela teve resposta a volume nesse momento. E decidir se vai ter que sim ou não resolver a gestação, tá? Outra coisa importante, essas mães que tiverem quadros sépticos ou essas mães que tiverem internadas em vigência de ventilação mecânica, ainda nessa fase nebulosa, acima de 30, entre 32 e 30 e 32, a gente pode usar o que? A cardiotocografia. Então, junto com a equipe de obstetrícia, a gente pode fazer esse acompanhamento diário, tá? Ou sonar até mais ou menos 28, 29 até 30, a gente pode usar a cardiotocografia. Aqui eu queria mostrar uma imagem de uma paciente em prona, tá? Síndrome de H1N1 em 2013, tá? Então, assim, naquela época, a gestação era uma contraindicação, assim, é uma contraindicação relativa de situação de prona, mas, e nessa época, em 2013, não foi a primeira gestante em que eu pronei, foi muito questionado, e hoje a gente viu na pandemia quantas gestantes a gente teve que pronar, né, ou puérperas que nós tivemos que pronar. Então, assim, se a necessidade é de recuperação de oxigenação, isso sim é extremamente importante, tá? Agora eu vou dar uma pinceladinha aqui em síndromes hipertensivas. Vamos lá. Síndromes hipertensivas, qual que vai ser a meta pra gente na terapia intensiva? Prevenir hipóxia materna, tratamento dessa hipertensão grave e agora vamos fazer o mantra junto com a obstetriz. Resolver a gestação. Resolver a gestação. Resolver a gestação. Não existe sulfatar em UTI paciente em pré-eclâmpsia para maturar pulmão fetal, para esperar ganhar tempo fetal. Se é pré-eclâmpsia, conduta, resolver gestação. Resolver gestação. Essa não existe outra mágica, porque a causa é a placenta. Então, a gente precisa resolver essa gestação. E a gente tem que trabalhar em equipe UTI, anestesia e obstetra, tá bom? Tá? Por quê? Porque uma pré-eclâmpsia pode se tornar uma eclâmpsia iminente. E uma eclâmpsia iminente é hipóxia materno e repercussão cerebral. Enquanto a gente está nessa discussão de maturação pulmonar ou de tempo de crescimento desse feto, tá? Essa mãe pode desencadear uma eclâmpsia, tá? E não é incomum e eu já vi, tá bom? Então, vamos definir aqui, então, ó, o que é DEG, síndrome HELP e pré-eclâmpsia e eclâmpsia, que é o que muitas vezes leva essas pacientes para nós na UTI, tá bom? Então, assim, doença hipertensiva gestacional, é muito importante colocar isso, tá? Porque é o seguinte, ó, você só pode definir como doença específica, hipertensiva específica gestacional acima de 20 semanas. E por que acima de 20 semanas gestacionais? Porque com 20 semanas a gente tem a terceira onda de invasão de trofoblasto placentário. E é nesse momento em que tem uma desregulação dessa placenta que muda a resistência vascular periférica dessa mãe, que deveria ter uma tendência de vasodilatação e ter uma tendência de vasoconstrição, se transformando em hipertensa. Por que isso é importante? Porque se eu tiver mães idosas, tá? Mães idosas acima de 35 anos, tá? E elas podem já ter hipertensão de base, então elas podem ter hipertensão superajuntado
com doença hipertensiva gestacional específica. Então, isso é muito importante, tá? Elas podem se superajuntar, mas o diagnóstico puramente da gestação é acima de 20 semanas. E para nós, o que é pré-eclâmpsia? E a pré-eclâmpsia, quem vai dar o diagnóstico vai ser nosso colega GO na porta, tá? Vai ser a pressão sistólica acima de 160, uma diastólica acima de 110, proteinúria 2 gramas em 24 horas ou presença de proteinúria em fita de urina 1, tá bom? Creatinina em aumento, oligúria e o quê? Sintomas neurológicos, turvação, escotoma, luz cintilante, tá? Ela pode se apresentar com edema pulmonar, tá bom? Ou cianose, tá? E dor epigástrica em quadrante superior direito, tá? Isso é muito importante, porque você pode ter em crises hipertensivas de pré-eclâmpsia rotura hepática. É raro? É, mas pode acontecer. E se ela tiver essa dor, isso é eminência, tá? De eclâmpsia, tá bom? Alterações visíveis hepáticas. Então, tudo isso é pré-eclâmpsia. Se é pré-eclâmpsia, tem que segurar a pressão, segurar a pressão, avisar o anestesista, resolver o parto, ou via vaginal, ou via cesárea, isso a critério da ginecologia obstetrícia, e começar o processo de sulfatação. Outra coisa que a gente pode ter é o que? A síndrome HELP, tá? Então, assim, a síndrome HELP, ela pode ser acompanhada de hipertensão ou não. Isso é muito importante, tá bom? Você pode ter o quê? Uma HELP parcial. O que é uma HELP parcial? Você pode ter uma pré-eclâmpsia grave com algumas alterações enzimáticas da HELP, ou você pode ter alterações enzimáticas da HELP sem hipertensão. Isso é muito interessante, tá? Porque você pega mulheres que fizeram pré-natal, que tipo, mantiveram cartão pré-natal com pressões adequadas, elas abrem com um quadro de HELP, tá? Então, vão ter alteração de plaqueta, alteração de esfregaço, que é a HELP nada mais é do que uma microangiopatia periférica, né, microangiopática de destruição aí de sangue, aumento de DHL, aumento de bilirrubina e uma hemólise por causa também da questão placentária. Então, você pode ter isso sem necessariamente ter hipertensão gestacional ou DEG. E daí aparece, e daí depois vem uma hipertensão isolada com essas alterações. Tá? Geralmente, o manejo vai ser dieta hipossódica, isso já vem da GO, DLE, sedação, a mãe vai ficar... Isso é muito importante. A mãe sempre vai querer priorizar o bebê, sempre. Você vai conversar com qualquer mãezinha lá, não, primeiro é meu filho, e é muito duro. Elas ficam nervosas, a pressão sobe. Então, assim, a gente pode... nesse contexto, peraí, até que ponto essa hipertensão da DEG, até que ponto é ansiedade, a gente pode usar levopromazina, né, o ZIN, tá, para controle dessa ansiedade materna, tá, e vamos iniciar o sulfato de magnésio. E por que o sulfato de magnésio é a droga antihipertensiva de escolha para gestante? Porque o sulfato de magnésio, ela tem propriedades anticonvulsivantes, tá? Que ela bloqueia o receptor NMDA. E o que é importante? Ele diminui a resistência vascular periférica, mas ela não altera o fluxo uterino e placentário. Então, é uma droga que eu consigo equilibrar, tá? O edema cerebral secundário a toda essa alteração hipertensiva que vai gerar crise convulsiva. Eu consigo vasodilatar e segurar a pressão arterial e eu não diminuo o fluxo materno-fetal. Então, é por isso que nós usamos sulfato de magnésio nesses casos. Aqui, gente, quem vai fazer isso? Vai ser o GO ou o anestesista. Eles vão fazer o ataque de sulfato de magnésio, que é o esquema ZUSPAM, e na sequência desse ataque, esse paciente vai ter que iniciar esta manutenção. E nesse ponto da manutenção, eu quero que vocês se atentem muito a esse slide. Por quê? Como é que é o esquema de sulfatação em gestante? A sulfatação vai vai durar durante 24 horas em infusão contínua. E como é que nós podemos fazer essa sulfatação, tá? Geralmente, a gente pode fazer, esse é o esquema que a GO gosta de usar, 10 ml em 500, 10 ml em 50%, correr 100 ml horas. Por quê? Você precisa correr de 1 a 2 gramas hora. Então, eles fazem de uma maneira extremamente diluída. Problema, se você fizer o esquema que a GO coloca, são 2.400 de volume, uma mãe já é demasiada, tá? Então, não é muito bom. Vocês sabem que a gente tem uma tendência maior à redução de volume, né? Então, o que nós, na nossa UTI, usamos de sulfatação?
A gente pega um soro glicosado de 450 com 50 ml de sulfato a 50%, que vai dar justamente, você vai conseguir dar menor volume com mesma miligramagem, tá? Então, o que eu faço? Eu concentro esse sulfato, tá? E faço de 20 ml horas, 1 grama por hora, dando 480 ml. Vamos lá, conversar sobre isso. Onde eu estou? Com quem eu estou? Se eu tenho um serviço treinado que está acostumado a usar a bomba concentrada, nós vamos manter. Se eu estou num serviço que não tem essa expertise, é melhor que seja diluída. Por quê? Porque se tiver qualquer erro de execução e manobra de bomba, a intoxicação será mais severa na bomba concentrada. Então, isso aqui é um ponto de atenção para todos, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e todos aqueles que rodam o leito, tá? No MBOI, nós usamos o método concentrado. E quem já viu o paciente da ginecologia e obstetrícia vir ao do centro cirúrgico, vem sempre com o quê? Com gluconato de cálcio, tá? Em uma seringa de 10 em cima. Porque a qualquer sinal de intoxicação por sulfato de magnésio, nós vamos fazer o quê? O gluconato de cálcio, tá? E quais são os sinais de intoxicação? A mãezinha vai ficar ruborizada, sonolenta, só que ela acabou de sair de um parto cesárea, tá? Ela tá cansada, ela teve anestesia local, então assim, a gente tem que ficar conversando com essa mãe, entendeu? Ela tá mais sonolenta, menos sonolenta, tá? E reflexo, tá? Eu acho que o reflexo bicipital é o melhor, tá? Não dá pra fazer reflexo patelar, mãe tá deitada, tá? Acabou de ter parto. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o reflexo biceptal ou triceptal e ver como é que vai estar essa contração. O reflexo, ele vai sendo inibido na intoxicação por magnésio. E a gente tem graduações dessa intoxicação de magnésio, tá? Quanto mais intoxicada, pior é. Então, a gente vai ter o quê? Rubor, sonolência com doses menores, hiporreflexia com doses maiores, depressão do centro respiratório com parada cardiorrespiratória, tá? Com doses maiores. Então, qual que é a minha mensagem para nós, cuidadores de gestantes críticas dentro da UTI do MBOI? A mãe chegou, é doença hipertensiva, tá sulfatando, o que nós vamos fazer? Avaliação de reflexo, volume de diurese de 4 em 4 horas, monitorização cardíaca contínua e dosagem de magnésio sérico de 6 em 6 horas. Beleza? Tá bom? Só uma pincelada em síndrome HELP, que eu já falei, né? Então, essa invasão placentária faz essa vasoconstrição. Geralmente, você vai ter o quê? Maternidade mais idosa, obesidade, geralmente se apresenta perto do parto, tá? Então, perto do termo, tá? E pacientes podem se apresentar multíparas, tá? E que tenham pressão arterial, hipertensão ou doença específica gestacional, tá bom? E ela pode ser completa e incompleta, a gente tem uma graduação de Mississippi, tá? Quanto classe 1 é o mais grave, classe 3 é o menos grave, tá bom? O que a gente tem que fazer na síndrome HELP? Tá? A depender da plaquetopenia, a depender, né, a gente vai geralmente resolver a gestação, acompanhar lesões microangiopáticas, plaquetopenia, e para recuperação dessa plaquetopenia, a depender da gravidade desse HELP, nós podemos tomar mão de dexametasona, tá? Em casos muito graves de HELP, em que você tem uma plaquetopenia profusa, a gente pode até também usar plasmaférese, como a gente já fez no MBOI-Mirim, tá bom? Elas apresentam muito no pré-parto ali, quase no trabalho de parto, tá? E quando a gente vai transfundir plaqueta na HELP? Apenas com plaquetas abaixo de 20 mil. Do contrário, a gente vai fazer o quê? A gente vai acompanhar ela e a gente vai acompanhar a possibilidade de sangramento maior, tá bom? Ufa! Para terminar, síndromes hemorrágicas e um caso para fechar, tá bom? Síndromes hemorrágicas é a principal causa de internação de gestante em UTI. A principal causa de síndrome hemorrágica é a atonia uterina, seguido de laceração genital, ou seja, laceração do canal de parto por parto traumático, ruptura uterina, tá? Que pode ser ocasionado, isso é muito importante, por pré-eclâmpsia. Então, olha como as gestantes andam juntas. Pré-eclâmpsia e eclâmpsia podem evoluir com ruptura uterina espontânea, tá? Então, toda pré-eclâmpsia e eclâmpsia, a gente tem que ver como é que tá o quê? A redução desse útero, tá?
CIVD e outras causas, tá? O que é uma perda sanguínea periparto normal? A gente considera até 1 litro no parto cesáreo, tá? Nas primeiras 24 horas pós-parto, né? Então, assim, hemorragia periparto é até as 24 horas pós-parto, tá? O que é normal? Via cesárea até 1.000 ml, via vaginal 500 ml. Acima disso, eu tenho que estar com o quê? Com as orelhas um pouco ligadas, porque ela está sangrando mais, ela está evoluindo com choque hemorrágico, tá? A principal causa a segunda causa de morte materna no Brasil, tá? Os piores casos são nas 24 horas pós-parto, mas elas podem ocorrer até 12 semanas do parto, tá bom? Então, isso é muito importante da gente lembrar, tá bom? E quais são as principais causas de sangramento materno, tá? A gente pode ter doenças associadas à placenta, então, placenta prévia, tá? A apresentação que pode vir a sangrar, pacientes que podem ter rotura de placenta, que pode ser por trauma, por exemplo, tá? Rotura de placenta espontânea, tá? Você pode ter coagulopatias. Durante o parto, geralmente vão ser lacerações, né, no canal de parto, e no pós-parto a gente vai ter atonia uterina, tá? E a atonia uterina está relacionada ao quê? A distensão uterina. Quem mais pode ter atonia uterina? Multíperas, gemelares, polidrâmino, tudo que o útero aumentou demais. E o que a gente pode ter também? Qualquer nível de o quê? De penetração de placenta mais profunda. Então, a placenta a gente pode chamar de acreta, inquieta, hipercrépita. O que é isso? A placenta, ela vai invadindo o miométrio da mãe, podendo até atingir bexiga. E o que acontece? Se você não tem esse diagnóstico no pré-parto, tá? O obstetra só descobre o quê? O bebê nasce, oba, tudo bem. Ele vai tentar dequitar a placenta, opa, não dequita. Não dequita. E daí vai acontecer o que mais nós tememos no choque hemorrágico em gestante, tá? Que é o quê? Tá? Eu já vou falar que eu pulei um slide, peraí que eu vou... Que eu vou falar que é o mecanismo mais complicado de sangramento em gestante, tá? Uma coisa muito importante em UTI, tá? Que é um conselho que eu dou, a Mari da GO gosta também. Ok, a mãezinha chegou, palpar o fundo uterino. Palpou o fundo uterino, passa uma caneta. Canetão, tá? Logicamente, que não machuque, não tenha lesões para a mãe. Por quê? Porque o que a gente tem que acompanhar é o quê? Que esse útero vá se contraindo ao longo dos dias. E por que isso é importante? Porque se o palpo está na cicatriz umbilical, depois da manhã seguinte, ela ainda está na cicatriz umbilical e o útero está lenhoso, ótimo. Agora, se está na cicatriz umbilical e ele aumenta, isso é sinal indireto de tonite uterina. Então, é importante para nós sabermos de que ponto nós estamos partindo do tamanho desse útero. Porque se ele for atônico, ele não regride. E se ele não regride, a gente tem um exame, né, manual, né, um exame físico que nos ajuda a isso, tá? E se essa mãe tiver qualquer tipo de sangramento, eu vou ter que fazer o quê? O suporte avançado de vida no sangramento, que vai ser ocitocina, tá? Que geralmente, quando nós tem relato de sangramento no periparto ou no intraparto, elas já chegam pra gente com ocitocina correndo em bomba, tá bom? Que fica no mínimo 8 horas. Se teve sangramento acentuado, acima, por exemplo, de 500 ou de 1.000 no parto cesárea, elas já vêm, geralmente a GO já fez misoprostol, e se for cesárea, já fez manobra bimanual, tá? Para tentar o quê? Com o movimento mecânico, você ajudar na contração de miométrio, tá? Então, assim, se o paciente tiver atonia uterina, isso geralmente a GO vai te contar, ele vai fazer uterotônico, ocitocina, misoprostol e massagem uterina. O que pode acontecer e já aconteceu no MBOI? O útero não consegue regredir. Então, a Mariana e a equipe da GO vai passar uma sonda vesical de Demara, que poderia ser o balão de Bacri, que nós não temos no SUS, que vai ficar dentro do útero. Então, por que eles fazem isso? Então, não estranhe uma paciente que teve história de atonia uterina no intraparto, com perda de sangue, o que eles vão fazer? Vão fazer tudo isso que eu falei, vão passar uma sonda vesical dentro do útero, então vai ter uma sonda vesical saindo da vagina e outra uma sonda vesical saindo da uretra. Para quê? Para tentar ajudar a contração uterina, tá bom? Tá?
E assim, se essa mãe continuar sangrando, evoluir com sinais de hipotensão, tá, sangramento ativo, a gente vai ter que pensar o quê? Revisão de canal de parto, e se eu tiver, por exemplo, no Einstein, eu posso mandar essa paciente para uma arteriografia e ver se está sangrando de alguma uma artéria uterina, tá bom? Agora, cadê a minha interna que vai me ajudar? Agora, tá? Ela é a nossa futura GO do MBOI, tá? Por favor, Ana, abre a tela, tá? O que acontece? Gente, ó, o que acontece é o seguinte, toda mulher se prepara para sangrar no parto. E como ela se prepara para sangrar no parto? Ela fica mais procoagulante. Por quê? Porque o que acontece? Então, assim, o corpo eleva o fibrinogênio, eleva o fator 8. E a placenta, ela produz fator tissular. O que acontece se na hora que eu dectar a placenta não descola, libera fator tecidual? Se libera fator tecidual, Ana, o que vai acontecer? Qual que é o mecanismo que essa mãe vai sangrar? Conta para eles. O mecanismo é por hiperfibrinólise. Boa. Hiperfibrinólise, certo? Então, isso é super importante. Se é hiperfibrinólise, Ana, como é que a gente bloqueia a hiperfibrinólise? O tratamento você faz com ácido tranexâmico e tem que repor fibrinogênio. Aí você pode usar o crioprecipitado. Então, essa é a mensagem. Ana, eu tô ali, eu sei que é hiperfibrinólise, eu tô fazendo ácido tranexâmico, eu já fiz as manobras todas de manuais e para ajudar o sangramento. Então, eu vou ter que repor sangue. Eu vou pedir o quê para o centro de sangue para repor fibrinogênio? O que eu vou pedir? Crioprecipitado. Adianta dar plasma? Não. Você pode até dar, mas vai repor fibrinogênio? Repõe, mas muito menos. Muito menos. Então, mensagem da aula: gestante sangrando é igual a conversar com a GO, revisar fator de carga, pensar em hiperfibrinólise, fazer ácido tranexâmico e pedir crioprecipitado. Certo, Ana? Você vai fazer esse mantra com todos os futuros GOs desse Brasil? Vou, combinado. Tá? Então, essa é a minha mensagem para vocês. E a gente vai ter que, então, dá para ver pelo tromboelastometria, e a gente sempre vai ter que fazer o quê? Em qualquer gestante que estiver sangrando, eu vou ter que repor sangue. Se eu reponho sangue, eu vou ter que repor também cálcio, e eu vou ter que sempre trabalhar com o quê? Com cálcio, pH, temperatura, sangue e reavaliação constante dessa mãe e do débito de sangue, ok?